Peço desculpas, pessoal. Tivemos um problema aqui técnico, não é? Tive de encerrar a primeira live, mas fiquem descansados que estas lives que nós estamos aqui a transmitir, elas vão estar disponíveis no meu canal, no YouTube. É o Londrino. Você pode sempre já fazer a sua subscrição. Eu vou voltar a colocar o pastor Manuel, que é para darmos então sequência da nossa conversa. Dizer que às 20 horas e 30 minutos nós vamos ter a nossa segunda live, né? Para completarmos então o programa de hoje. Vamos falar sobre o marketing pessoal como ferramenta de desenvolvimento, mas nós hoje estamos a falar sobre os segredos da riqueza de Salomão. Você poderá sempre poder rever estas lives em todas as minhas plataformas e no final o pastor Manuel vai poder então falar um pouco sobre o seu projeto, sobre a sua mentoria. Eu particularmente já fiz a inscrição a uma e aí vai ser... Pastor, estamos de volta. Que bom, que bom. Sim, sim. Tive de encerrar a primeira live, que é para Sim, poder então retomarmos aqui com muito mais qualidade. O pastor pode então dar sequência, né, sobre o ponto que estava aí a fazer referência, ou quer que eu passe já por uma outra questão, ou quer mais acrescer acerca do ponto que estava a não, dizer. pode começar com outra questão já. Ok, pastor, a próxima questão que eu tenho para si, né, eu gostava de saber o que é que essa riqueza de Salomão pode representar para nós nos nossos dias de hoje. O que é que ela representa, o que é que ela deve representar? Certo. Eu acho interessante, então, retomar, né, do ponto que eu estava a falar, das 5 inteligências necessárias Exato. para que você conseguisse lidar com a demanda de qualquer negócio, né? Então, todo negócio vai demandar de você inteligência cognitiva e essa maior parte de nós busca, né? Queremos nos preparar, né, para ter conhecimento do ramo dos negócios, vai ter uma demanda emocional, é estressante, é cansativo, que é uma demanda física. Então, a menos que tenhamos essa capacitação em todas essas 5 dimensões da vida, que é a dimensão física, afetiva, espiritual, cognitiva e também social, nós não conseguiremos lidar com a demanda da vida, com a demanda dos negócios, com a demanda da família, com qualquer demanda. Toda demanda na nossa vida, ela vai exigir de nós capacitação nessas 5 áreas. Então, nós temos uma vida bem-sucedida quando nós compreendemos isso, quando nós começamos a praticar isso. Riqueza do Salomão, o que ela representa na nossa vida? A possibilidade de que no Senhor é possível, sim, viver muito mais do que uma vida miserável. Exato. Porque até então, o que é que nós temos sido ensinados? É que como cristãos devemos ser um povo feio, um povo miserável e um povo, sabe, burro. Essa é a mentalidade que muitos têm dos cristãos, que é um povo feio, miserável e burro. Então, em Salomão, nós vemos a possibilidade de nós revertermos esse quadro. Se estivermos em Deus, podemos sim ser inteligentes, e não pouco inteligentes. Podemos ser muito inteligentes, até porque Deus nos dota de um dom natural, que é essa capacidade de memória. E mais do que a capacidade de memória, nós temos a capacidade de raciocínio lógico. Isso não são os gregos que inventaram. Essa possibilidade foi Deus que criou no ser humano. E o que o ser humano faz? O ser humano, ele se vale desses dons que o Senhor lhe deu para que possa ter vida e vida bem-sucedida. Então, olhando para Salomão, o que nós podemos abstrair num primeiro momento? É possível. É possível nós termos vida, uma vida diferente da vida miserável que estamos condenados a levar. Porque o nosso mundo que está imerso em pecado, ele caminha necessariamente para a morte, porque a Sagrada Escritura nos ensina que o salário do pecado é a morte.
Então, se nós estamos caminhando nesse mundo de morte, nesse mundo que é autofágico, nesse mundo que está a se deteriorar, e nós seguimos o curso desse mundo, então nós vamos entrar no mesmo ciclo de deterioração, no mesmo ciclo de morte. Agora, quando nós decidimos caminhar no sentido contrário, sentido pró-vida, cujo alvo é Cristo Jesus, então é possível, sim, termos vida e vida em abundância. Mas Salomão, ele vai nos lembrar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: deseje primeiro a sabedoria e só depois a prata. Deseje primeiro o conhecimento e só depois o ouro. O que Salomão nos alerta nesse momento? Ele está dizendo assim, cara, não vem dinheiro sem sabedoria e conhecimento, a menos que você roube. E ele, em outro momento, ele vai dizer assim, é bom que você tenha um bom nome. Porque se você não ter um bom nome, não tiver marca, já que estamos a falar de negócio, se você não tiver uma marca, você não consegue vender. É necessário construir uma marca. E isso leva tempo. A construção desse nome da tua empresa, do teu nome enquanto empresário, leva tempo. Conselho de Salomão. E já agora, eu gostaria até de trazer alguns conselhos de Salomão para o nosso dia a dia. O primeiro grande conselho de Salomão é não faça dívidas. Na tua vida privada e na tua vida empresarial, não faça dívidas. Provérbios 6, capítulo 1. Não faça dívidas. Qual é o grande problema dos nossos empresários? Aqueles que saem de pequenos para médio empresários. É começar a fazer dívidas. Dívida em banco para financiar o próprio negócio. Um princípio bíblico. A ninguém devas nada senão o amor. Isso é um princípio básico. Então, se você quer ser um empresário bem-sucedido, segue esse princípio. E esse não é um princípio do Zé Ninguém. É o princípio de um dos caras mais sábios e mais prósperos da Bíblia. Então, ele, olhando para a realidade de Israel, ele conseguiu perceber que aqueles que não faziam dívida, mas que conseguem compreender o processo, não querem pular etapas, começa vendendo uma caixinha, amanhã vende 2, depois vende 3, só que esse dinheiro é teu. Você não tem que lidar com juros, com as taxas de juros do mercado, que normalmente são extorsionistas. Você não tem que lidar com a inflação diretamente, porque se o dinheiro é teu, a inflação te afeta, vamos dizer, 50%, mas se o dinheiro não for teu, então o dono do dinheiro ele vai fazer com que você pague até pela inflação no negócio dele. Né? Então você não tem que lidar com o risco país, porque o dinheiro é teu. Então, às vezes, é aconselhável, às vezes não, né? Enquanto cristãos, é aconselhável sempre, vamos começar um dinheiro, então, começar com um negócio de alavancagem. Começar com um negócio que vai te capitalizar. Para que você comece o teu negócio com capital próprio. Porque o capital de terceiros, ele é muito preocupante. Então, olhando para a riqueza de Salomão, o que nós podemos aprender dele? Ele não começou com dívida. Porque se ele começasse com dívidas, ele estaria preso ao credor. E ele fala, cara, se você está devendo alguma coisa, antes de começar o teu negócio, paga a tua dívida. Ou seja, se organiza primeiro para começar um negócio, senão o teu negócio vai ser um mecanismo de sustentar os teus credores. Outro conselho que Salomão vai dar, ele fala assim, no mesmo capítulo 6, ele fala assim, vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no esteio, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Outro grande conselho que Salomão nos dá como o homem bem-sucedido que foi: seja um homem e uma mulher de ação. Se você estiver na zona de conforto, cara, você morre aí. Nem pensar, tá tudo bem, fica bem, não preciso muito. É ali onde você morre. Então ele olha para o povo e ele fala assim, cara, o preguiçoso é naturalmente pobre. O preguiçoso é necessariamente pobre. Não tem como você não ser. Você quer perguntar alguma coisa, meu irmão? Não, pastor, eu gostaria de dizer ao pastor que nós estamos a ter aqui. Sim. Eu esqueci-me de dizer ao pastor que
que neste Open Mind nós vamos fazer um Open Mind interativo, ou seja, em que as pessoas que nos estiverem a ouvir vão ter a Certo. oportunidade, duas pessoas no máximo, vão ter a oportunidade de poder entrar na live e poder expor a sua dúvida. E eu recebi agora aqui um convite de uma irmã, ela chama-se Rose Salerno. Não sei se, não sei se o pastor quer que eu a coloque já ou quer terminar o seu ponto para poder colocá-la. Tá, vamos então fechar essa parte do meu raciocínio Exato, e depois exato, abrir para as questões. Sim, Acho que melhor assim. Já Então, coloco, Rosi, já coloco. Tá, então o que Salomão vai dizer? O que Salomão vai nos aconselhar? A sermos como as formigas. Só que tem alguns princípios que ele coloca que são muito interessantes. Ele diz assim, as formigas elas não têm chefe. Ou seja, as formigas elas são empreendedoras privadas, elas têm iniciativa privada. Elas elas se arriscam, elas deixam de ter pessoas mandando nelas para começarem o seu próprio negócio. Então, isso é um grande desafio para a nossa geração. Aprender com Salomão que está dizendo assim, cara, seja empreendedor. Não queira ir trabalhar para alguém. Que sonho é esse que você tem de querer ir trabalhar para os outros? Cara, comece o teu próprio negócio. Porque se você não tiver chefe e não tiver oficiais, então ele fala de chefes oficiais, ele fala de comandantes, no sentido de pensar em quê? Não entre no meu exército. Esse é Salomão falando. Se você entrar no meu exército, o salário é garantido, só que é fixo. E você não vai desenvolver com salário fixo. Ninguém se desenvolve tendo um salário fixo. O teu salário fixo pode ser um ponto de alavancagem para que você crie outras fontes de rendimento. A menos que você faça isso, você não consegue prosperar. E nós vemos muita gente ler lá qual é o Malaquias 3:10, né? Traz os dízimos e ofertas na casa do tesouro, para que haja mantimento, né? E as janelas do céu vão se abrir, e eles alegam enfaticamente que toda pessoa que fizer isso, que trazer o dízimo na igreja, vai prosperar, vai ter mais do que necessita. Só que isso é uma inverdade quando você aplica no nosso contexto. Pense num funcionário público que ganhe, vamos dizer, 100 mil kwanzas. Ele ganha 100 mil kwanzas, ou 100 euros, ou 300 euros, 400, não sei qual, não sei dimensionar o euro. Vamos dizer, ele ganha 3 mil euros. Tem que pagar casa, tem que pagar o financiamento do carro, tem que pagar a água, a luz. Isso e dá o dízimo, vai multiplicar o dinheiro dele? Não multiplica. Por quê? Porque tirar não é colocar. Em momento algum, esse funcionário público ou privado que trabalha para alguém que tem um salário fixo, ele vai conseguir prosperar se ele não for investidor. Sem ser investidor, é impossível que a gente prospere. A única forma de a gente prosperar financeiramente é investido. Pode abrir para a irmã lá. Interessante. Eu gostaria de dizer aqui às pessoas que entraram há pouco tempo, concretamente a nossa irmã e amiga Marisa Antônio 85. A live vai estar guardada e vai estar guardada e ao mesmo tempo vai estar disponível no meu canal, não é? No meu canal do YouTube. A irmã pode sempre subscrever. Vai poder encontrar todas essas lives que vão ser expostas aqui durante o mês em curso. Então pode sempre consultar a partir do link que eu vou disponibilizar aqui na minha página. Pastor, eu vou então colocar a nossa amiga, eu tomei nota aqui, é a Rosi, não sei se ela ainda se encontra aí. Eu penso que ela tem alguma questão para fazer ao pastor. Não, a Rosi, ok. Penso que ainda se encontra. Ok. Para quem entrou agora, sejam bem-vindos. Estamos a falar sobre os segredos da riqueza de Salomão. E o nosso convidado é o nosso pastor Manuel Catala, que está aqui a dar-nos uma aula que eu acredito que vai ser crucial para o nosso desenvolvimento do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cognitivo e, acima de tudo, do nosso ponto de vista espiritual. Porque nós, às vezes, tendemos a criar a ideia de que ser próspero
é ter somente 1 milhão de reais ou 1 milhão de euros na conta. Não. Prosperidade não tem somente a ver com o poder financeiro que uma pessoa pode vir a ter, mas a prosperidade tem muito a ver com aquilo que nós carregamos em nosso coração, aquilo que nós carregamos em nosso espírito. Então, isso com certeza é a maior riqueza. A Rosi não consegue aderir, pastor. Essa com certeza é a maior riqueza que qualquer ser que se encontra nesta live pode obter na sua jornada. O resto é complementar. O carro que nós buscamos, o carro de sonho que buscamos, a casa de sonho que buscamos, a empresa de sonho que buscamos, o nome enquanto futuros grandes empresários que nós buscamos, é um fator complementar. É aquilo que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha, nossa amiga Rosi diz que a rede está ruim, pastor. Exato, vamos ter de continuar. Dizer aqui, se há alguém aqui que queira fazer alguma questão ao nosso pastor, tenha a bondade de fazer o seu pedido, não é? O pastor vai com certeza dar a resposta. Pastor, eu gostava de poder perceber então quais é que podem ser os principais impasses, não é? Que podem nos limitar a alcançar esse crescimento que nós todos os santos dias temos fome e temos sede. Quais são esses impasses, pastor? O primeiro impasse que nós precisamos eliminar começa com uma pergunta: como está o nosso relacionamento com Deus? Yeah. Essa é a primeira pergunta que nós, enquanto cristãos, devemos fazer. Né? Porque é importante nós pensarmos uma coisa central. Nós estamos partindo do pressuposto. A nossa discussão ela tem como pressuposto que nós somos cristãos e vamos andar segundo a vontade de Deus. Exato. Então, se não tivermos relacionamento com esse Deus, como conheceremos a sua vontade? Porque existe aquela que é a vontade geral de Deus, aquela que é a vontade de Deus para todos. Está aqui. A Sagrada Escritura. Podemos ouvi-lo a partir da Sagrada Escritura todos os dias. Tem N princípios aqui que vão nos ajudar na nossa jornada diária. Como você falou e muito bem, é o nosso GPS. É que vai nos nortear, é que vai nos direcionar, é que vai nos levar ao ponto que nós devemos chegar, que é o nosso destino profético. No entanto, nós temos demandas cotidianas que a Sagrada Escritura não contempla. E essas demandas cotidianas, elas são sanadas e solucionadas pelo nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus não deve ser fixo no livro Sagrada Escritura. Deve ser ativo. A nossa vida com o Espírito Santo deve ser ativa, no sentido de podermos seguir a Paulo, que nos aconselha a orar sem cessar. Quando Paulo, a primeira vez que eu vi essa expressão, orar sem cessar, eu pensei, cara, Paulo pensa o quê? Que as pessoas não têm mais vida? Eu vou passar o dia num templo, né, orando. Cara, eu tenho mais vida, quero constituir família. Isso era muito jovem, era neófito na fé. Né? Eu quero constituir família, quero ter negócios, quero ter empreendimento, vou ficar a orar o tempo todo. Mas, de um tempo para cá, eu compreendi o que ele pretendia. Ao longo do dia, toda hora, nós temos demanda para levar para Deus o Senhor, para compreender dele qual deve ser o nosso proceder. E Deus verdadeiramente fala ao nosso coração. Exato. Então, como está o nosso relacionamento com Deus é a primeira grande questão a fazermos. Porque se não tivermos relacionamentos com Deus, as promessas da Sagrada Escritura, os grandes sonhos que nós temos, eles tendem a não se cumprir. Principalmente falando numa vida holística, numa vida na qual você é bem-sucedido em todas as dimensões. Porque ser rico, ter bastante dinheiro, sair na capa da Forbes, qualquer um consegue. Não precisa ter Jesus. Os caras mais ricos do mundo, acho que nem cristãos são. Mas o que nós precisamos considerar é você ser pleno, é você ser realizado, é você ser espiritualmente realizado, é você ter emoções tratadas pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, é você ter relações sociais saudáveis,
é você ter saúde física, é você ter uma perspectiva de que a vida que você vive hoje é somente o começo. Quando partirmos dessa terra, essa vida ainda há de continuar. Então, a menos que nós pensemos assim, nós não conseguiremos lidar com as demandas do nosso dia a dia. Na sequência, tem as demandas técnicas. Você quer fazer grandes coisas, conforme você já falou, você precisa ter uma planificação de médio, curto e longo prazo. True. A menos que você se organize desse jeito, você não tem a possibilidade de ser eficiente e eficaz. Outra questão que nós precisamos também lidar é com as questões de, por exemplo, no mundo dos negócios, nós precisamos de ter um planejamento, sim, mas esse planejamento, ele precisa ser estratégico. Você precisa compreender que você não é o único no mercado. E ainda que seja o único no mercado, não é por muito tempo. Daqui a pouco terá outros empreendedores no mercado disputando a mesma demanda que você. A menos que você seja estratégico para compreender as tuas debilidades, as tuas forças, os teus pontos de oportunidade e conhecer o teu adversário ou conhecer o teu concorrente nos negócios muito bem, a menos que você tome esse cuidado, você não tem a mínima possibilidade de ser bem-sucedido no mundo dos negócios. Então, isso falando de negócios, mas precisamos, conforme estamos a abordar a riqueza em todas as dimensões, pensar também nessa riqueza no seio da família. Se Deus não for o nosso Senhor, no seio da nossa família, nós iremos fracassar. Você ainda é jovem, daqui a pouco vai constituir família, né? Um conselho para você. Um conselho para você e para todos aqueles que já constituíram e vão constituir família, é necessário que Deus seja o alicerce do nosso matrimônio. Glória a Deus. Eu sempre falo assim, um bom casamento é difícil. E um casamento ruim é fácil de ter. Então, para que tenhamos um bom casamento, nós precisamos nos doar, nós precisamos sacrificar, seguir o princípio bíblico, amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida para que ela possa viver. Ou seja, eu me nego para que a minha esposa possa viver. E quando esse é o mesmo pensamento que nós todos temos, eu me nego para que ela possa viver, ela se nega para que eu possa viver, nós nos tornamos um. E casais inteligentes, eles crescem juntos, enriquecem juntos, prosperam juntos. Então, é necessário que quando nós vamos constituir casamento, conversemos muito para compreender se essa mulher é uma mulher de visão, ela está na visão do reino, ou ela então está com uma visão muito distorcida. Não, se ela tiver com a visão muito distorcida e é uma pessoa humilde como Salomão, a ponto de aprender a vontade de Deus e vocês construírem uma nova realidade, então a verdade é, vocês terão sucesso, vocês serão bem-sucedidos no matrimônio. E deixa eu colocar aqui uma questão, né, e já vou deixar você Esteja à vontade, da sequência aqui. A menos que você, enquanto homem casado, seja bem-sucedido na tua família, você não vai conseguir ser bem-sucedido nos negócios. É quase impossível. Você precisa ser emocionalmente estável. Ou então o dinheiro que você vai conseguir, os milhões que você vai conseguir, só vão servir de cansaço, só vão servir de, sabe, cara, negócio que você não vai usar para nada. Então, pensemos assim, lucros, dinheiro é consequência de diversos processos. O primeiro dele é o processo com Deus. Você precisa estar bem com Deus. Segundo, você precisa ter conhecimento na tua área de investimento. Terceiro, você precisa estar tratado emocionalmente e precisa ter capacidade de lidar com a nova demanda. Quarto, você precisa ser uma pessoa de bons relacionamentos interpessoais. Ou então é impossível. Networking. Quinto, você precisa ter capacidade física para lidar com a demanda que te espera. Por favor, meu irmão. Muito forte, pastor. Pastor, já temos aí uma questão, mas antes de passarmos para a questão, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir nesse momento, durante a campanha de promoção deste evento, eu disse no live da apresentação que eu deixaria
o meu contacto aqui, porque no final de cada live eu daria, não é, sugestões de leitura. Eu tenho aqui 2 livros que no final eu vou poder, vou sugerir a todas as pessoas que nos estejam a ouvir, para poderem então servir de consulta e ao mesmo tempo de ferramenta, para poderem então racionalizar melhor as suas finanças, agir melhor com relação ao dinheiro que conseguem, fruto do seu esforço e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui, eu tenho alguns livros em PDF, ok, vou marcar também, ok, aí está. Eu tenho alguns livros, eu tenho um leque de livros em PDF que eu particularmente terei muito prazer em poder partilhar com quem aqui está nessa live e quiser, eu vou partilhar com certeza, porque eu acredito que depois dessa live, Pastor Manuel, nós vamos ter muitos, mas muitos testemunhos de pessoas que conseguiram ascender grandes níveis com as suas empresas, e vamos ter também testemunhos de pessoas que conseguiram abrir os seus primeiros negócios e estão a gostar da Amém. experiência. Essa é com certeza a vontade de Deus, que também tornou-se a minha vontade. A minha vontade é que a gente cresça, não ao ponto de nós nos orgulharmos, né, pelos nossos feitos, mas ao ponto dos feitos, né, que a gente vai ter, possa glorificar o nome de Deus. Porque a Bíblia diz que quer bebamos, quer comamos, que seja para a honra e glória de Deus. Então, a tua Amém. empresa tem de ser para a honra e glória de Deus. O teu sucesso tem de ser para glorificar a Deus. O teu avanço tem de ser para glorificar a Deus. Porque quando essas coisas acontecem, mais e mais, mais e mais, mais e mais nós experimentamos o melhor de Deus. Pastor, se me puder, a questão que o pastor tem, está aqui, eu já marquei. Eu vou só dizer que uma coisa interessante que todo mundo precisa saber. O pastor falou algo interessante sobre ricos que fazem parte de listas de Forbes e tudo mais, e que é muito, mas muito crucial. Eu tenho dito o seguinte: é possível um homem sem Deus ser abençoado, mas é impossível um homem com Deus não ser abençoado. A Bíblia diz que o sol nasce tanto para o ímpio como para o crente, como para o cristão. Então, Sim. o fato do ímpio estar a prosperar, meus amados, nós precisamos mentalizar que Deus concedeu dons e talentos a todos nós. Não é uma questão de, vou dizer, status. Não é uma questão de tipo, não, ele é ímpio e ele tem o tio fulano, ele tem a tia fulano, ele tem o assado, ele tem o cozido. Não. É uma questão de empenho. Existem coisas que o rico tem feito que eu e você provavelmente ainda não temos feito. Existe um comportamento que o rico adota que eu e você ainda não adotamos. Então, é importante que nós tenhamos, que nós levemos isso em consideração, pastor, porque nós depois vamos cair num outro impasse que eu considero importante, que é o quê? Que é o conformismo. Nós os jovens hoje em dia temos nos conformado muito pelo simples fato da gente ver, por exemplo, um jovem da minha faixa etária, 22 anos, já é milionário, mas eu ainda não sou milionário. E eu, por exemplo, olho para aquilo, em vez de procurar tirar as melhores ilações, não é? Com relação ao crescimento desse jovem da minha faixa etária, não, eu estou a me conformar, eu estou a dizer, não, eu não vou chegar lá, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer assado. Então, essas limitações é aquilo que eu disse anteriormente. Um dos segredos que fez com que Salomão alcançasse a riqueza que alcançou foi que Salomão tinha autoconhecimento. Salomão podia ser uma pessoa otimista e vamos acreditar que Salomão era otimista, mas Salomão era, acima de tudo, autoconfiante. Ele tinha autoconhecimento, ele sabia quais eram as habilidades, ele sabia em que direção tinha de remar, em que caminho tinha de trilhar, em que caminho não devia trilhar. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, porque nós queremos abrir a mente das pessoas que nos estão a ouvir nesse momento, no sentido de poderem enxergar o outro lado das coisas. Porque às vezes a pressão nos faz, Pastor Manuel, apressar o plano de Deus nas nossas vidas.
Ele disse que tem Sim. planos para nos fazer prosperar, mas nós queremos acelerar essa prosperidade ao ponto de ir bajular o amigo que se calhar já tem a vida estável, e colocar em causa os nossos valores para podermos então Sim. prosperar. E não é isso que Deus quer. Pastor, a pergunta da nossa amiga Rosi, senão a nossa amiga vai ficar triste, a conversa está muito boa. A nossa amiga Vamos Rosi lá. Patrícia pergunta, pastor, a riqueza de Salomão foi a sabedoria? Essa é a questão dela. A riqueza de Salomão foi fruto da sabedoria. Né? A sabedoria, conforme nós vemos no capítulo 3 de Reis, levou ele a ser uma pessoa que geria bem as suas responsabilidades. Porque essa capacidade de gestão que Salomão teve é que fez dele um indivíduo próspero. Essa capacidade de gestão, essa capacidade de fazer conexões, né, é que fizeram dele um indivíduo próspero. Então, essa sabedoria, conforme eu já falei, primeiro, pede-se a Deus, conforme Tiago vai dizer. Exato. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Outra questão também, Rosi, é pensarmos que a sabedoria não é mágica, mas é um processo de construção. E que se você for ler crônicas, você vai ver que Salomão era uma pessoa que estudava muito. Era uma pessoa muito dedicada aos estudos, era uma pessoa muito dedicada à compreensão dos fatos da sociedade. Então, esse empenho de Salomão, essa entrega, é que fizeram dele um indivíduo sábio. Porque Salomão dormia, acorda sábio. Não existe isso. Né? Não existe isso. E muitos de nós temos, infelizmente, a ideia de que se Deus vai te dar sabedoria, é mágica. Você vai dormir menos sábio e vai acordar mais sábio. E outros têm até a ideia de que riqueza é assim que se faz também. Se eu sou crente, eu vou orar aqui, vou dar 2 dízimos aqui, 2 ofertas ali, e Deus vai me prosperar aqui. Não, isso não existe. Isso simplesmente não existe. A riqueza é fruto de um conjunto de ações. E conforme foi bem colocado aqui pelo meu irmão, uma coisa importantíssima é a praxeologia. O que é praxeologia? É uma ciência que começou a ser criada por Adam Smith, que é o pai do capitalismo, o pai da sociedade moderna, Adam Smith, que escreve A Riqueza das Nações. Quando ele escreve A Riqueza das Nações, que é um livro que eu recomendo, quando ele escreve A Riqueza das Nações, por que ele escreve essa riqueza? No seio acadêmico dos filósofos da época dele, eles começaram a se dar conta que o Reino Unido, que já foi uma potência econômica, estava a declinar. Mas outras nações, como os Estados Unidos, estavam a sobressair. E como? Então, o que eles fazem? Eles decidem estudar quais eram as ações práticas que os outros estavam a implementar, que se eles implementassem também, os fariam ricos. Então, é assim que nasce a praxeologia, que é a ciência da ação humana. E já agora, recomendo também outro livro, que é o livro de Ludwig von Mises, que é um dos pais do liberalismo. Ele escreve um livro chamado A Ação Humana. E na ação humana, ele também fala da praxeologia. E outro indivíduo que também fala da praxeologia, mas ele usa um termo equivalente, ele fala de modelagem. Ou seja, siga modelos que já deram certo. Você precisa ter referenciais de pessoas que já deram certo. Procure saber o que esses indivíduos fizeram para terem acertado tanto. Obviamente, você não vai ser como aquelas máquinas das cônicas chinesas, que vai fazer um copy-paste, ou uma cópia, uma reprodução, sem pensar. Primeiro, você não vive no mesmo contexto que esse indivíduo. Segundo, você tem algumas limitações, ou então algumas qualificações que aquele indivíduo não tinha. Então, você, em vez de copiar e colar exatamente conforme ele fez, pense como no teu contexto aquela tecnologia deveria ser usada. Pense como no teu contexto você vai resolver os problemas como aquele indivíduo resolveu. Vamos pensar, por exemplo, que o dono de uma das maiores companhias de táxis do mundo não tem um único carro, um único táxi em serviço, que é o dono da Uber. O dono da Uber é fantástico. Agora, o que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar como aplicar esse mesmo princípio em Angola. É um aplicativo e nós temos bons programadores hoje em Angola. Conheço alguns que estudaram aqui no Brasil ainda, são muito bons programadores. Sim, que poderiam criar um programa igual ao da Uber, né?
Esses angolanos voltam para Angola e não levam essas ideias. Tem que levar essas ideias. Criar um programa igual ao da Uber. É uma reprodução, mas que vai precisar ser contextualizada. Primeiro porque nós não temos ainda uma urbanização. Yeah. No entanto, o que você, como programador, poderia pensar? Nós não temos urbanização a ponto de instalar o GPS e o Uber funcionar, mas você poderia criar marcos, você poderia criar pontos de referência em cada bairro, que a pessoa que se movimenta até aquele local chama o Uber e o Uber vai até lá. Isso é uma contextualização. No meu bairro, no João da Almeida, mal chega carro na casa dos meus pais. Mas se eu andar uns 3 ou 4 quilômetros, eu já encontro um ponto de referência. Já tem asfaltos, o Uber já poderia me pegar ali. Só de pensar que eu vou economizar, então eu ando 3 quilômetros e pego o Uber, ou pego, sei lá, o Candongueiro. Vamos supor que alguém crie um aplicativo chamado Candongueiro. Né? E já fica a dica, não vou nem cobrar por essa dica que eu estou dando. Você vai criar um app de transporte, dá o nome de Candongueiro, coisa nossa. Pego no meu celular, ando 3 quilômetros, chamo o Candongueiro e lá está o Candongueiro. 1 quilômetro está o Candongueiro. Chega o Candongueiro, que é um Uber da vida, e você se torna milionário numa dessa. Um aplicativo. Então, é possível. É possível nós criarmos, principalmente... O que mais me entristeceu recentemente quando eu fui para Angola é que a maior parte das pessoas estava centralizada nos Zap Novelas. Era tudo o que estavam a assistir. Tem uma abertura para o mundo, mas estão a investir tempo assistindo novelas. Existe uma gama de coisas que nós poderíamos imitar de fora, que nós estamos a deixar de imitar, copiar e criar e inovar e fazer bem feito, porque estamos a perder tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não nos vai levar a lado nenhum. Então, hoje temos um mundo todo de pessoas que já erraram muito. Se nós olharmos para os Estados Unidos, ver a quantidade de acertos deles, por detrás de todos os acertos que eles tiveram hoje, tem várias tentativas de erro e acerto. E nós podemos hoje olhar e somente já começar do ponto B, né? Em vez de voltar para o ponto A. Não precisamos reinventar a roda. Com certeza. Pastor. Parando aqui por enquanto. Exato. Eu gostaria de dizer à serva de Deus, a missionária Guida, que perguntou se os livros são de minha autoria. Não são de minha autoria. São livros que provavelmente muitos de nós já tivemos a oportunidade de ouvir falar, mas não tivemos a oportunidade de ler e tirar as melhores relações. Por exemplo, nós temos aqui, não sei se me conseguem ver, nós temos aqui o Guia de Finanças Pessoais do maior bilionário do programa televisivo Shark Tank, acho que é assim, do Kevin O'Leary. Ele diz a verdade nua e crua sobre homens, mulheres e dinheiro. Então, provavelmente, eu acho que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver este livro nas montras. E temos também aqui este livro que é Gênios dos Negócios, os gurus que transformaram o mundo dos negócios. Na verdade, retrata a história de Bill Gates, mas foi escrito por Robert Eller. Então, pastor, o que eu queria praticamente tentar dizer é que nós precisamos, respondendo à questão da nossa missionária, nós precisamos sempre procurar todos os santos dias aprender coisas novas. Todos os santos dias nós temos de colocar na nossa planificação, tal como nós dissemos no princípio, nós precisamos aprender coisas novas. Porque há um estudioso que disse o seguinte: a mente que se abre a novas coisas, ela jamais volta ao tamanho normal. Então, é necessário que nós tenhamos a mente aberta para poder criar novas ideias e, ao mesmo tempo, absorver as melhores experiências que nós acreditamos que nos vai agregar valor na nossa vida. Nós precisamos resumir a nossa mente como isso. Se eu tiver de abrir a minha mente, se eu tiver de abrir a minha cabeça, que seja para poder deixar fluir o potencial, o conhecimento que há em mim. E uma das formas da gente poder desenvolver financeiramente, fora as nossas experiências diárias, é a gente nos envolver, tal como o pastor disse no princípio, e bem, com pessoas que já estão na estrada. Eu, se quiser
e realmente é sempre um grande prazer. Nós sabemos que o pastor é mentor. O pastor tem estado a dar é masterclass, não é, pastor? É como um masterclass. Exato. E É uma mentoria. já vamos falar disso, se calhar na segunda. Já vamos falar disso daqui a mais alguns minutos, pastor. Yeah, então, nós precisamos nos envolver com assuntos que vão nos agregar valor. Nós às vezes nos sentimos um bocadinho receosos, pastores. Pastor Manuel, quando, por exemplo, olhamos para as redes sociais e ouvimos, por exemplo, o pastor Manuel vai dar uma mentoria de 10 de maio a 15 de maio e, por exemplo, durante esses 5 dias de mentoria são R$ 200, por exemplo. Não sei se é muito, pastor. Por exemplo, são R$ 200. Nós vamos dizer, eu na qualidade de empreendedor, e vou dizer não. Por que eu vou ir pagar uma mentoria, uma vez que eu se calhar não vou aprender nada com essa mentoria? É ali onde a gente começa a errar. Por quê? Sim. Porque quando nós limitamos o nosso pensamento em ver o fator mentoria nessa perspectiva, nós falhamos aí, porque nós precisamos ter mesmo mentoria, porque a partir dessas mentorias, é a partir dos contactos com estes livros e não só, que nós vamos de alguma forma lapidar aquilo que nós já temos, porque nunca é Sim. demais aprender mais, porque quanto mais conhecimento nós tivermos e quanto mais sabedoria nós tivermos, melhor para nós. Porque os grandes empresários de sucesso, eles também tiveram de sentar para aprender. Então, nós precisamos aprender para depois aplicar este conhecimento. Eu penso que temos aqui questões, pastor. Deixa-me só ver aqui. Eu gostaria, mais uma vez, de reiterar às pessoas que entraram agora que estas lives que vão ser expostas no corrente mês vão estar disponíveis no canal, no meu canal no YouTube. Eu vou disponibilizar já o link, ainda não coloquei, mas eu vou já disponibilizar o link e vão poder também ter acesso, não é, a esta live e às outras eventuais lives. Ok, Salomão escreveu muitos livros e ele disse em Eclesiastes que isso nunca era demais, isso fazia dele um homem intelectual. Ok, que live maravilhosa, ok, muito obrigado, meu irmão, estamos aqui, é pro pastor, ok, penso que vou ler estes livros. Muito obrigado. Deus lhe abençoe grandemente em compartilhar. Sem problemas, missionária. Estamos aqui que é para servir. Essa é a nossa missão. Pastor, uma outra inquietação que eu acredito que acaba por ser comum, não é? Nós hoje em dia acabamos por constatar uma certa fome, que até nem devíamos considerar fome, não é? Porque as pessoas são capazes, essa fome acaba por levar as pessoas a envergarem para caminhos muito, muito difíceis. Então, eu gostava de saber, pastor, até que ponto é que essa vontade de prosperar, essa vontade de obter sucesso, essa vontade de ter grandes negócios, essa vontade de ter muito dinheiro, pode nos levar ao desvio do nosso compromisso com Deus? Sempre. Sempre. Exato. Sempre que a nossa vontade, o nosso intento é enriquecer, então nós vamos nos distanciar do Senhor. Porque o que nós precisamos pensar é o que é o dinheiro? Dinheiro é uma ferramenta. É uma ferramenta como qualquer outra. É uma ferramenta de satisfação de vontades. Exato. Então, nós não precisaríamos do dinheiro, atualmente, dinheiro papel, essa moeda, se nós tivéssemos outros mecanismos de troca. Então, o que nós precisamos colocar na nossa mente é que o dinheiro é uma ferramenta de troca, uma ferramenta de satisfação de vontades. Por isso é que a Sagrada Escritura vai dizer que não tem como servirmos a Deus e ao dinheiro. E as riquezas. A Sagrada Escritura nos ensina que não tem como fazermos isso. Vou parar um pouquinho para esperar o nosso irmão ali. Sim, né? pode então, por isso, exato. Isso, por isso é que a Sagrada Escritura nos ensina que não tem como servir a Deus e as riquezas, porque ambos exigem de nós que abramos mão da nossa vontade.
O dinheiro tem vontade própria e Deus, o Senhor, tem a sua vontade em nossa vida. Então, sempre que o nosso desejo, o nosso intuito, o nosso querer é a busca, afastamos da vontade de Deus, o Senhor. O que a Sagrada Escritura nos ensina? E é isso que nós chamamos de métodei, o método divino. O método divino, ele nos leva primeiro a ter o quê? Relacionamento com Deus. E o dinheiro e todos os outros bens, incluindo a nossa família, é consequência desse relacionamento com o Senhor. Porque Deus é um pai responsável. Ele não é um pai que nos colocou aqui nesse mundo sem as mínimas condições de subsistência. Se nós voltarmos para a Gênesis, lá na criação, Deus primeiro cria as precondições, todas elas, e depois é que cria o ser humano. Então, não devemos buscar o dinheiro. Não devemos buscar pelas riquezas. Uma vez eu assisti um debate muito interessante, onde dois indivíduos muito ricos, né, eles estavam discutindo justamente essa questão, né, se a busca por dinheiro seria um problema. E um deles, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele perguntou para o outro, como é que se forma um engenheiro? Aí o outro começou a explicar, né, o currículo da faculdade de engenharia e tal, mas ele tem que ser bom matemático, ele tem que entender bastante de física e tal. Ele falou assim, um bom engenheiro se forma na iniciação, no ensino de base. Exato. Ou seja, um bom engenheiro é consequência de você ter formado bem a base. Pensando em que sentido? A menos que tenhamos uma base sólida no Senhor, não teremos como consequência essa prosperidade holística em todas as dimensões da nossa vida. Então, qual é o conselho? E isso eu aprendi a duras penas, né? Eu me formei em teologia, depois fui estudar filosofia, depois fui estudar administração e finanças, e a última formação que eu fiz foi na área de construção civil. Porque eu fui trabalhar para uma empresa de construção civil na área de gestão. Exato. E era necessário que eu tivesse consciência dos processos da construção civil. Então, eu fui fazer um curso técnico aqui na ETEC de edificações. E eu trabalhava muito. Por quê? Porque eu queria ficar rico. Porque a ideia da construção civil é que eu iria enriquecer muito. Então eu comecei a trabalhar, ia correr. Uma hora eu parei, eu falei, cara, eu estou me afastando daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou a trabalhar muito, estou a me afastar. Eu chegava em casa muito cansado, não tinha mais tempo para Deus, não tinha mais tempo para minha família. Eu falei, vou parar. Não, você está maluco, as propostas são muito grandes, agora que você vai começar a ganhar dinheiro. Eu falei, se me afasta de Deus e me afasta da minha família, não é de Deus, eu vou parar. Mas veja bem as perspectivas, chega de perspectivas. Eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou trabalhar para a minha família, e ainda que isso não me faça uma pessoa milionária, eu vou estar feliz e satisfeito, porque eu estou vivendo para Deus, o Senhor. Né? Então, algumas questões como essa experiência que eu tive e outras experiências acadêmicas que eu tive também, compõem a mentoria, né, que nós damos no Método Dei. Então, o que você aprende no Método Dei? Você aprende no Método Dei o método divino, né, que é fruto de 10 anos de estudo, né, e também 10 anos de experiência. E graças a Deus, as pessoas me perguntam assim, você é rico hoje? Eu falo assim, eu sou muito mais do que rico. Yeah. Eu sou abençoado, eu sou próspero. Eu tenho uma família incrível e maravilhosa, né? Eu tenho uma vida espiritual graciosa, saudável, porque é pela graça, saudável, né? Eu tenho uma vida emocional saudável e eu sou 100 vezes mais rico do que eu era há 10 anos. 100 vezes mais rico, porque é assim, é importante nós não nos compararmos com os outros. Eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi a me comparar comigo mesmo. Hoje eu estou melhor do que ontem. O que eu melhorei hoje na minha vida? Que me faz uma pessoa melhor, que me faz uma pessoa que vai alcançar os seus mais nobres objetivos. Então, se for pensar assim, cara, você ficou rico, fiquei muito, muito mais rico. Há 10 anos eu estava no João, numa realidade precária, né, onde você não tinha nem água potável para tomar. Né? E hoje isso não é mais preocupação na minha vida.
né? Tipo assim, as coisas triviais, as coisas básicas na minha vida estão solucionadas, né? Dinheiro não é mais problema. Hoje, a grande questão é como ajudar outros a fazerem a mesma trajetória que eu fiz. Glória. E eu acho que isso é um senso de missão que eu tenho hoje, sabe? Fazer com que as pessoas, em vez de passarem 10 anos para atingir Encurtam os objetivos o caminho. que eu atingi, encurtar o caminho, porque existe um ditado chinês muito interessante, diz assim, o tempo é o maior dos mestres. Tudo que eu aprendi, vocês podem aprender também. Vocês podem fazer faculdade de teologia, depois fazer filosofia, mestrado em filosofia, vocês podem depois fazer finanças, administração, vocês podem. É só ter tempo. Sabe qual é o grande problema? É que o tempo mata todos os seus discípulos. Então, talvez antes de você atingir os seus objetivos, você não tenha a possibilidade de ter aprendido tudo o que eu aprendi. O que eu faço na mentoria? Eu compilo tudo isso e dou para você em 2, 3 meses. Agora, é lógico que isso depende do quê? De você ser um homem e uma mulher de ação. Uma pessoa prática, uma pessoa que corre para a prática. Não é nenhum paliativo para curar os teus problemas, não é nenhuma mágica. Eu não ensino mágica, né? Eu ensino processos, primeiro, bíblicos, segundo, Exato. científicos, Exato. né? Comprovados. Quando eu for falar para você, por exemplo, na mentoria em gestão de negócios que eu dou, eu uso o manual de administração financeira do professor Antônio Barbosa Lemos, que é uma das maiores autoridades da Universidade Federal do Paraná. Quando eu for falar sobre gestão da cadeia de suprimentos, eu uso um manual de Harvard, da Harvard Business School, justamente para que você possa contextualizar o teu negócio naquilo que melhor tem na área de negócios no mundo, né? Então, é basicamente isso, meu irmão. Exato. Amiga Rosi Salerno, reitero, a live vai estar gravada e vai estar disponível no meu canal no YouTube. Caso não consiga ter acesso aqui no Insta, pode sempre consultar no YouTube, porque na verdade um dos principais objetivos desta campanha é que estas lives não sejam que nem um relâmpago, e foi, não, mas que sirva de consulta. Sempre que precisarmos de algum ensinamento, sempre que precisarmos de alguma lição, podemos sempre ir ao YouTube ou podemos ir aqui para o Insta e poder então consultar. Esse é um dos principais objetivos pelos quais a gente hoje está aqui. Pastor, nós estamos mesmo já na reta final, porque se o pastor me permitir, é algo que eu não disse ao pastor, eu gostaria que depois, nas últimas considerações, se assim for, não sei se o pastor vai querer fazer menção da atividade que vai realizar a partir de amanhã, não é, pastor? Amanhã, a partir de amanhã. Exatamente. Então, pastor, para o pastor também poder ter a oportunidade que é para falar um pouco sobre o Metal Day, eu particularmente achei muito interessante. Por acaso já fiz a minha inscrição, graças a Deus. Legal. E eu vou continuar, pastor, mas isso depois eu vou conversar no off com o pastor, mas eu achei muito interessante, é muito interessante, e eu acredito que é divino mesmo. O nome é interessante, o projeto em si é interessante, a conjuntura em si é interessante, e glória a Deus por isso, pastor. Eu gostaria que o pastor nos dissesse então qual a relação entre dependência a Deus versus sabedoria, do ponto de vista do ato de Salomão. Certo. Do ponto de vista do ato de Salomão, a sabedoria que nós podemos dizer que Salomão tinha é como se Deus abrisse os olhos de Salomão para enxergar melhor a realidade. Né? Então, essa visão, né? Porque nós falamos muito de ser visionário, você precisa ser visionário. É o ser visionário que vai tornar-te sábio. Mas para que você seja visionário, eu, Manuel, particularmente acredito que Deus precisa dar esse dom para você. Deus precisa abrir os olhos para que você possa enxergar aquilo que mais ninguém consegue ver.
Porque é isso que admirava em Salomão. Diante de um problema, diante de uma realidade que parecia insolúvel para muitos dos sábios, Salomão tinha a resposta pronta, a resposta ideal, a resposta exata. Então, isso é um grande diferencial para quem pretende empreender. É você enxergar uma realidade que não foi enxergada por ninguém ainda. Na nossa mentoria, nós falamos um pouquinho sobre algumas demandas. A demanda A, a demanda C e a demanda D. A demanda D, a demanda A, que é a demanda já atendida, é quando você entra no negócio sem visão. Você entra porque todo mundo está entrando, mas só que essa demanda já foi atendida. E você tem um problema de que, a menos que tenha um gap de mercado, você não terá sucesso naquele negócio, né? Mas tem a demanda D, que é uma demanda desconhecida, né? Uma demanda desconhecida. Então, quando você atende uma demanda desconhecida, primeiro, você precisa ser inovador. Você precisa ser muito criativo para atender essa demanda que está desconhecida. Ela é desconhecida, mas ela existe. As pessoas não sabem que tem essa demanda. Por exemplo, o Uber que eu já citei aqui. Antes de o Uber vir para o Brasil, eu não sabia que tinha demanda de Uber. Mas eu tinha demanda de Uber. Eu preciso do Uber, só que eu não sabia. Né? A internet. Antes de terem criado a internet, as pessoas jamais imaginaram que iam precisar de internet. Mas hoje ninguém vive mais sem internet. Essa era uma demanda existente, mas desconhecida. Existe a demanda que o empreendedor é que cria. Ou seja, é uma coisa totalmente nova. Então, tudo isso é necessário que você tenha o quê? Visão. E eu, Manuel, acredito que você, tendo empatia, amor ao próximo, e tendo um relacionamento com Deus, ele traz isso para você. E é isso que aconteceu na vida de Salomão. Ele tinha empatia pelo outro, ele conhecia as necessidades do outro, ele se relaciona com Deus para buscar solução desses problemas e Deus dá a ele essa visão. A visão dele se amplia, a visão se abre. Né? Então Salomão começa a ter ideias fantásticas. Eu tenho uma aluna, tenho uma mentorianda na mentoria estratégica em negócios, que literalmente ela construiu o negócio dela a partir de momentos de oração. E é fantástico, ela fabrica chinelos. Ela fabrica chinelos para mulher. E ela disse que tudo começou com um sonho. Deus falou para ela no sonho que ela precisaria começar a fabricar chinelos para as mulheres e tal. E ela teve um papo fantástico com Deus. Você ouve ela, se ela não tivesse o negócio hoje funcionando e ela fabricando os chinelos incríveis que ela fabrica, você pensaria assim, nossa, ela deve ter tomado alguma coisa, né? Do jeito que ela está contando as coisas. Aí ela fala assim, na quinta-feira, no dia não sei o que aconteceu isso, naquele momento de oração, Deus me deu mais um modelo de chinelo. Aí ela vai lá, desenha o chinelo de joelhos, em oração. Cá, não, é fantástico. Sim. É fantástico o processo de Deus na vida dela. Então ela disse assim, cara, quando eu vi a mentoria, que era o Método Day, eu pensei, isso aí é ideal para o processo, para o que eu estou vivendo. Porque quando ela começou a viver isso, ela ficou assustada. Ela pensou que estava ficando louca. Mas eu falei, não é loucura. É Deus falando para você. A gente estruturou o negócio dela, né? Criamos missão, visão, valores, coisas que ela desconhecia. Criamos um planejamento estratégico, criamos um planejamento econômico e financeiro. E hoje está aí, o negócio funcionando, ela trabalhando. E assim, agora ela me escreveu assim, pastor, eu estou com medo. Você está com medo do quê? A demanda é muito grande. Eu paralisei. Eu não estou conseguindo lidar com a demanda porque não estão me encomendando segundo a minha capacidade de produção. As pessoas, eu pensava que elas iam me encomendar 10 pares. Estão encomendando 200, 300. Tem pessoas que querem comprar, outras querem comprar a minha produção do ano todo. E ela está com medo dessa situação. Eu falei assim, o mesmo Deus que te chamou para começar... Então, o mesmo Deus que te chamou para começar esse processo, ele vai te dar capacidade de continuar. Aí esses dias ela me escreveu, pastor, estou muito feliz, contratei agora a minha gestora financeira, que também vai cuidar da parte comercial e tal. Mas o que me chamou a atenção? O que foi peculiar no negócio dela? Assim como no Método Day, é uma coisa que nasceu num momento de oração.
buscando ao Senhor, falando, Senhor, eu preciso ajudar os meus irmãos a saírem de onde estão, porque assim, às vezes nós temos várias ideias, mas elas precisam ser sistematizadas, organizadas e transformadas numa coisa que pode ser ensinável ao outro, né? Então, durante esses 10 anos, foi isso que eu busquei fazer, buscar do Senhor um mecanismo de transformar esse processo que eu passei reproduzível por outros, né? E já agora, já que estamos, né, caminhando para o final, já estamos há 2 horas aqui, Exato. estamos caminhando para o final. Amanhã começa a nossa jornada de imersão, né, que é o código da vida, o código divino para uma vida extraordinária, né? E por que código, né? Nossa, muita gente está questionando código, que código, pastor? Você está maluco? Você perdeu o juízo? Como código divino? Código é um conjunto de princípios, valores e práticas. Isso é um código, né? Literalmente. Então, é um conjunto de princípios e valores e práticas cristãs que fazem com que você viva de forma extraordinária. Essa imersão é o primeiro passo para a mentoria. Por que a gente faz essa imersão antes da pessoa aderir à mentoria? Né? Porque, primeiro, a mentoria é paga, a imersão é gratuita. E a imersão é gratuita justamente para você compreender se é isso que você quer ou não para a tua vida. Para que você não compre algo que não vai acrescentar valor na tua vida, algo que não vai fazer sentido para você. Então, você participa dessa imersão de 3 dias, né, na qual nós trabalhamos de forma mais sintética, né, a questão das 5 inteligências, a questão do sonhar, projetar, planejar e agir, a questão de ativar o sobrenatural nas nossas vidas. Nós trabalhamos a questão de identidade, a questão de problemas versus projetos, né? E essa é a grande loucura já na abertura do Código da Vida Extraordinária. Por quê? Porque, primeiro, nós começamos analisando a tridimensionalidade de todo o problema, né? Isso é uma coisa desconhecida pela maior parte de nós. Mas os problemas na nossa vida, eles normalmente são encarados pelo fruto. Nós nunca pensamos na causa daquele problema. Então, os problemas, eles têm 3 dimensões. Primeiro, tem o fruto do problema, tem a raiz do problema e tem ainda a semente do problema. Então, a menos que nós pensemos nessas 3 dimensões, nós nunca vamos conseguir perceber qual realmente é o nosso problema. Só que nós, no Method Day, decidimos fazer como Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele chega e fala assim, é necessário começar do zero. É necessário que você seja nova criatura. Você pode lutar para resolver os teus problemas. Só que tem um problema. Se você luta para resolver os teus problemas, você vive do passado. Porque os problemas são situações que você já viveu. Agora, se você decide assim, eu vou começar agora do zero, não quero lidar nem com os frutos, nem com a raiz e tampouco com as sementes, serviu de aprendizado, mas eu preciso olhar para o futuro, então você se torna uma pessoa que projeta, planeja e age efetivamente. Glória. Pastor. Essa é a minha contribuição. Com certeza. Pastor, muito obrigado. Eu gostaria que isso, meu irmão. Que o pastor pudesse então dar aqui alguns conselhos, já mesmo para podermos então terminarmos. Eu acredito que não há alguém que queira fazer alguma questão. Caso queiram, ainda podemos aproveitar o momento. Mas tenha bondade, pastor. Marisa, agradeço a Deus. Certo. Então, falando assim, em conselhos práticos para a nossa vida. Exato. O primeiro deles, né, que eu falo e falo toda hora e não é por acaso, né, se relacione com Deus como teu brother, como teu amigo, como teu maior parceiro de vida, né? Precisamos eliminar esse Deus do culto de domingo e trazer Deus para próximo, Deus como um amigo mesmo, amigo com quem você partilha as tuas conquistas, as tuas debilidades, as tuas dificuldades, amigo que vai te ajudar no teu cotidiano. Né? Precisamos criar esse relacionamento com Deus. Segundo, é necessário humildade, no sentido de que não temos capacidade de fazer tudo o que precisamos, mas se reconhecermos isso, Deus irá nos capacitar, Deus irá abrir portas para crescermos.
né, no conhecimento, para crescermos emocionalmente, espiritualmente, para crescermos nas mais diversas dimensões da nossa vida. Último conselho: não seja um homem ou uma mulher só de teoria. Vá para a prática. Sonhe grande, mas projete. Crie projetos, porque é no projeto onde você viabiliza os teus sonhos. Quando eu penso num avião, por exemplo, devia ser um sonho de maluco você ouvir o primeiro indivíduo que pensou o avião. Um cara que pensou num negócio que pesa mais de sei lá quantas toneladas, né, flutuando no nada, vindo de um país para o outro. Imagina um cara, né, o primeiro que foi o Santos Dumont, brasileiro, explicando isso para você. Deveria parecer a maior loucura do mundo você ouvi-lo falar. Mas está aí hoje. O avião está saindo de um país para o outro. A torta é isso. Mas o que aconteceu? Foi um grande sonho, uma grande maluquice. Precisou se tornar um projeto. Depois de ter se transformado num projeto, foram analisadas as viabilidades e tal. Aí começou o planejamento de construção. Depois desse planejamento é que eles foram para a construção. Ou seja, não gaste teus recursos sem ter passado por essa trajetória. Um dos maiores problemas que nós temos é querer sair do sonho para a realidade, assim, do nada. Tenho aqui esse dinheiro, vou começar um negócio amanhã. Não. Existe todo um processo. Estude, se organize, se prepare para que você não perca recursos financeiros, que muitas das vezes você vai demorar para conseguir de novo, para que você não perca tempo, que é um recurso irrenovável, para que você não se frustre à toa, né? Para que você não gaste, não perca o time, né? Porque muitas das vezes também nós perdemos o time de dar aquela resposta na hora. E o mundo dos negócios ele é extremamente complexo, porque se você perder o time, outra pessoa oferece a solução. E quando o outro oferecer a solução, já era. Você vai ser mais um no mercado e talvez o teu produto vai ser o menos importante. Com certeza. Então, são esses conselhos, né, que eu dou basicamente, né, e mais um que eu lembrei agora: procure cultivar as 5 inteligências. Inteligência espiritual, por meio da prática das disciplinas espirituais, a oração, a meditação, o jejum, o serviço ao outro, né? Procure desenvolver a inteligência cognitiva, se desafie, estude novos livros, estude novas áreas do saber, né? Procure desenvolver a inteligência emocional, a inteligência física, né? Pratique exercícios, coma alimentos saudáveis. Isso parece clichê, mas é uma coisa séria, né? É essencial para a nossa vida. Se o nosso corpo não estiver funcionando devidamente, a nossa mente não funciona devidamente, né? Então cultive o que os empresários chamam de network, né? Eu chamo de inteligência social. Você precisa saber firmar relacionamentos, e a menos que você faça isso, você não tem sucesso, porque a inteligência que dá certo é a inteligência colaborativa. Que Deus, o Senhor, continue a te abençoar grandemente. Com certeza. Pastor, eu lembrei-me agora de algo, mesmo já para terminar, mas antes disso, eu gostaria, no fundo do meu coração, agradecê-lo por essa excelente aula. O meu muito, mas muito obrigado, pastor, por essa humildade, e acima de tudo, por esse grande coração, porque pouco tempo de conversa, pouco tempo de contacto, e já conseguimos ter uma percepção eu já consegui ter uma percepção sobre o Senhor. Então, que Deus, a minha oração é que Deus continue fazendo graça ao Senhor e continue abençoando rica e poderosamente, e continue sempre a carregar a transbordar, não é, essa luz por onde o Senhor passar. Tal como eu disse, temos aqui estes 2 livros. Então, fora os livros que quem assim quiser, eu deixei o meu número aí, pode puxar no WhatsApp, eu vou mandar os livros em PDF. São livros que eu terminei este livro a semana passada, e a última pergunta, pastor, tem a ver com este livro aqui que eu vou fazer ao pastor. Eu acho que no Brasil chama-se pegadinha, não é, pastor? Permita-me a expressão. É pegadinha. Exato, é uma pegadinha. E eu comecei a ler
ontem, não é? A partir de ontem, este livro e já estou a amar. Então eu sugiro que também baixem, por exemplo, vão ter tem esse livro em PDF. Então, pastor, a pegadinha consiste no seguinte. Me consegue ouvir, pastor? Tô a te ouvir. Exato. Ok, qual é o canal? Ok. O canal é o mesmo nome da página, Vieira Wanderson Barros. Sim, o canal é o mesmo. Não consegui achar o seu canal. Sim, sim, eu mando uma mensagem, eu vou deixar a informação. Vou deixar a informação. Pastor, a pegadinha é a seguinte: se o pastor tivesse a oportunidade de ter uma máquina de dinheiro e ser uma máquina de fazer dinheiro, qual das opções o pastor escolheria? Repete a pergunta, por favor. Exato. Pastor, se o pastor tivesse a oportunidade entre ter uma máquina de fazer dinheiro e, Sim. e ser uma máquina de fazer dinheiro, qual das opções o pastor escolheria? A pegadinha é interessante, né? Exato. Mas eu escolheria ser a máquina. Top. Era isso que eu esperava, pastor. Era isso que eu esperava. Eu já não vou pedir que é para argumentar, porque o pastor pegou a visão e as outras pessoas que responderam também pegaram a visão. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, meu Já estou irmão. aqui a treinar, pastor, para nesses 3 dias da imersão eu poder estar presente, absorver as melhores ferramentas. Amém. Mas eu depois vou falar sobre outro assunto, pastor, no off. Eu vou deixar sempre uma mensagem. O meu muito obrigado, pastor. O Amém. pastor Eu é que agradeço, meu irmão. quer terminar com uma oração, pastor? Podemos orar para terminar. Sim. Tenha bondade, pastor, tenha bondade. Para agradecer ao Senhor. Exatamente, tenha bondade. Deus, nós te damos graças, Senhor, Obrigado, por esse Jesus. momento. Esse momento, Senhor, de partilha, esse momento de crescimento no conhecimento da tua vontade, do teu querer e do desejo do teu coração. Ó Deus, dê graças a nós e dê graças a todos aqueles que querem empreender, mas querem fazer certo. Eles querem empreender segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque acreditam que todas as dimensões da sua vida devem estar consagradas a ti, meu Pai. Senhor, então eu oro, Senhor, por esses e peço a tua boa mão, peço a tua direção, peço que o Senhor dê perseverança a eles, dê sabedoria, dê, Deus, conhecimento a estes meus irmãos que querem fazer certo, Em nome Pai. de Jesus. Porque deles, ó Deus, depende o desenvolvimento de nação como Angola, Senhor. A nossa Aleluia. nação precisa de sua juventude empreendendo, a nossa nação precisa de sua juventude se desafiando todos os dias. Pai. E Em nome de queremos Jesus. fazer isso, Senhor, a partir dos teus princípios, porque eles são infalíveis. Não tem como errar seguindo os teus princípios. Por isso, Deus, estamos aqui para aprender mais sobre eles, para, ó Deus, esgotar todas as possibilidades naquilo que devemos fazer segundo a tua vontade, o teu querer e desejo do teu coração. Desejo a todos uma semana ricamente abençoada em ti, Senhor, para que, ó Deus, através das nossas vidas, o teu nome seja honrado e glorificado em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A todas as pessoas que estiveram aqui durante essas 2 horas brilhantes, o meu muito, mas muito obrigado. Amém. E eu gostaria também de Amém. dizer que hoje estreamos então o Open Mind Empreendedor ou o Open Mind Empreendedorismo, mas ao mesmo tempo também estreamos, não é? Vocês podem sempre consultar a página Mindset Londrino. É a página de pensamentos e testemunhos deste jovem que aqui está, e se puderem podem sempre consultar ideias que eu acredito que vai agregar valor. E tal como eu disse na live da apresentação, nós estamos abertos a opiniões, estamos abertos a críticas, estamos abertos a sugestões, porque repreensões fazem parte do nosso processo de amadurecimento. Então, eu não tenho receio em ser repreendido, não tenho receio em ser chamado a atenção, não tenho receio de ouvir novas opiniões. Eu estou sempre aberto a conversas, estou sempre aberto a partilha de ideias, porque isso é que nos move.
Muito Amém. obrigado a todos e que Deus abençoe rica e poderosamente. Pastor, que a paz de Deus esteja Tamo com juntos, meu irmão. pastor. Até Muito amanhã. obrigado. Até a próxima. Obrigado, pastor. Falou. Obrigado. Falou.